Esse é um assunto complexo, mas que conseguiu ser bem traduzido aí nos últimos dias para a população, para a parcela da população mais leiga, tanto que nas redes sociais acabou virando um dos assuntos mais comentados do Twitter no fim de semana, e ainda há uma dúvida a respeito do nome dado a esse esquema. Os repórteres do Estadão que publicaram a matéria chamaram de tratoraço, aí depois, para fazer uma analogia com o mensalão do PT, passaram a falar de tratorão, depois virou tratolão, depois bolsolão, para associar ao Bolsonaro, porque é o governo dele que está liberando essa verba, e ficaram os dois nomes no fim da noite de domingo, bolsolão e tratoraço, entre os 10 assuntos mais comentados do país no Twitter. Há muitos aspectos a falar a respeito desse caso, eu venho chamando desde a estreia desse programa e muito antes, ao longo do meu trabalho, a atenção para essa liberação de emendas sem critérios definidos, sem transparência, para obras em redutos eleitorais dos parlamentares, sem a devida fiscalização. Quer dizer, nós não sabemos o quanto de dinheiro pode ser desviado, com esquemas possíveis de superfaturamento, como está aparecendo suspeita agora, no caso dos tratores. Então, vem chamando há muito tempo a atenção para isso. Aliás, teve a decisão no Congresso Nacional, março de 2020, sobre emendas de relator. Também fiz um vídeo explicativo longo a respeito disso, está publicado no YouTube. Então vai haver muitas frentes de análise que a gente vai precisar de vários dias para detalhar tudo. Eu quero começar por aquilo que é mais fácil de entender, que são as questões gerais. As questões gerais são as seguintes: o presidente Jair Bolsonaro, ele disse um tempo atrás que o país estava quebrado. Quando é de interesse político dele fingir que não tem dinheiro para nada, ele diz que o país está quebrado. E eu tinha feito uma listinha, que o país está quebrado, segundo o presidente, mas só tem dinheiro público para esses itens aqui. Férias milionárias do presidente Jair Bolsonaro, torrou 2.400.000 reais nas férias dele. Compra de novela da Record pela EBC, então uma emissora de TV governista, teve uma novela comprada, ganhou dinheiro com isso, pela empresa de comunicação pública estatal que o presidente Jair Bolsonaro, em campanha, prometeu privatizar. Não só não privatizou, como passou a usar a EBC para fazer a sua própria propaganda, como aconteceram vários episódios, até em jogo de futebol, em que ele participou, transmitido, ou que não participou, aí o narrador manda abraço, tudo aquilo que a gente viu nas redes sociais principalmente. BMW de deputado bolsonarista alugada de assessor especial de Bolsonaro, da empresa lá, o deputado confirmou, esse é meu padrão de vida mesmo e tal. Emendas bilionárias do Centrão no orçamento, então eu já tinha apontado isso nessa lista, e a excursão do Bananinha, o Eduardo Bolsonaro a Israel, lá com o Hélio Bolsonaro, Hélio Negão, como eles chamam, como se fossem dois especialistas em ciência, para ver o spray a ser usado contra a Covid-19. Gastaram lá pelo menos 400 mil reais, de acordo com o noticiário, nessa excursão, sem ter produzido nenhum trabalho científico até o momento. E, obviamente, tudo que é medicamento pode ser monitorado sem precisar que parlamentares vão lá passear em Israel para tirar fotos com lideranças, no caso de Israel, liderança à direita, e posar aqui de direitista no Brasil, quando está fazendo tudo ao contrário de uma liderança mais sensata, pelo menos durante a pandemia, como é o caso do Benjamin Netanyahu lá em Israel. Que está controlando a pandemia, ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, fez tudo diferente e ainda fez um comercial na TV com um sujeito fantasiado de palhaço que ele ironizava por ser negacionista e por ficar espalhando teorias conspiratórias. Poderia muito bem ser um papel encarnado por algum membro da família Bolsonaro, como todo mundo comentou na época na rede social, no Twitter, que é onde tem mais detalhismo ali, embora obviamente muita propaganda também, a respeito do debate político. Aí agora a gente acrescenta a essa lista de gastos indecentes também o orçamento paralelo de 3 bilhões de reais para compra de apoio parlamentar, porque é disso que se trata. Você está liberando dinheiro para os parlamentares apoiarem esse governo, não permitir que o impeachment avance, apoiarem projetos específicos também do governo na hora da aprovação no Congresso Nacional. E você teve recentemente, que eu comentei aqui na semana passada, o aumento acima do teto para comissionados, como os generais Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos, que vão receber lá mais de 20 mil reais a mais por mês, em razão dessa portaria publicada pelo próprio governo Bolsonaro,
que gerou para ele, de acordo com a reportagem inicial, um reajuste na própria remuneração. O governo Bolsonaro, reajustando o salário do próprio presidente da República. Então você tem o teto constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo, está ali em R$ 39.200, mas se você soma aposentadoria mais um cargo de comissionado, quer dizer, o sujeito que é nomeado por indicação política, por exemplo, como eleição, aí o sujeito soma tudo e ganha mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal e torra o dinheiro do contribuinte, o dinheiro dos pagadores de impostos, né? Vai somando ali. Isso sem falar nas verbas obscuras aí para os passadores de pano, que eu tenho apontado já há muito tempo. Mas isso é outro assunto. Então você tem aí todos esses gastos, enquanto o país está numa situação difícil, que é sempre alegado na hora em que são cobrados a respeito daquilo que a população realmente precisa. Porque isso aqui é tudo a mordomia dos políticos. Tem nada a ver com a necessidade da população. Aí o senador Randolfo Rodrigues, ele ainda publicou no Twitter hoje: o presidente escolheu financiar deputados e tratores superfaturados ao invés da vida do povo. 3 bilhões que ele utilizou nessa falcatrua pagariam 5 milhões de auxílios emergenciais de R$600, que é o valor inicial lá, vocês lembram, né? Que o governo nem queria dar, depois tentou dar R$200, o Congresso aumentou para R$500, para ele ficar com crédito diante dos beneficiários, aumentou para 600, agora teve que reduzir a metade praticamente, até abaixo da metade. E o Randolfo está dizendo, olha, esses 3 bilhões aí usados para comprar base de apoio, poderiam gerar 5 milhões de auxílios emergenciais para a população mais necessitada durante a pandemia. 58 milhões de doses da vacina da Pfizer, de acordo com os valores da primeira oferta, aquela que o presidente Jair Bolsonaro recusou. 58 milhões de doses da Pfizer, com esse dinheiro aí, 3 bilhões de reais de orçamento paralelo. E aí o Randolph, né, com a imunidade parlamentar que tem, diz lá que o Bolsonaro escolheu a corrupção. Ele está na comissão parlamentar de inquérito, com uma atuação incisiva e fazendo as devidas cobranças e, obviamente, com todo o seu ativismo político. Isso não quer dizer que a gente concorde em tudo, na visão de mundo, mas está apontando ali aquilo que precisa ser apontado em relação às omissões e sabotagens do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, então essas são as questões gerais. Diz que não tem dinheiro para a população que precisa, enquanto está fazendo gastos ali de mordomia, compra de apoio, etc. A questão do quanto esse dinheiro poderia ser usado para coisas mais importantes, como o Randolph aqui está apontando, complementando, portanto, o que eu abordei na minha lista. Aí você tem esse aspecto específico sobre a Codevasf, né, que na prática o governo Bolsonaro transformou essa que é a chamada estatal do Centrão, num duto de recursos para atender interesses eleitorais, como está hoje posto na reportagem do Estadão também. Essa reportagem anterior do fim de semana, a respeito do orçamento paralelo secreto, ela teve as suas raízes publicadas no site O Antagonista pelo extraordinário repórter, eu faço aqui a devida honra a ele, que é o Diego Amorim, que vem chamando a atenção com todo o detalhismo para esse tipo de esquema há bastante tempo, e agora houve um avanço nessa apuração. E ele colocou lá no site hoje o detalhamento a respeito desse caso. E já há bolsonarista tentando dizer que isso é orçamento impositivo, é isso e aquilo, eles vão deturpando tudo porque essas questões são muito técnicas. E o sujeito leigo, né, principalmente quando ele tem um político de estimação, ele tem aquele senso de pertencimento a um grupo, ele pega qualquer alegação e se dá por satisfeito e finge que o resto é tudo conversa da oposição, da esquerda, que quer derrubar o governo e tal, não sei o quê. Não, é sujeira do bolsonarismo. A gente apontava sujeira do petismo, aponta sujeira do bolsonarismo. Né? As pessoas que estão presentes no governo federal têm o poder de ditar os rumos do país, então a gente exerce a vigilância sobre eles. Como exerce, evidentemente, cada um nos seus estados. Eu faço um programa aqui matinal, Jornal Band News Rio, primeira edição, a gente exerce sobre o prefeito, inclusive apareceu sem máscara numa roda de samba, estava criticando ele hoje de manhã, e sobre o governador Cláudio Castro, várias críticas eu já fiz a ele também.